livre da tua enfermidade. E pondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glórias a Deus. E o chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que se deve trabalhar. Vinde, pois, nesses dias, para serdes curados, e não no sábado. Disse-lhe, porém, o Senhor: hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Tendo ele dito estas palavras, todos os adversários se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. Glória a Deus. Amém. Glória a Jesus. Aleluia. Como Jesus é maravilhoso. Verdade. Como Jesus é bom. Glória a todo Deus. tempo, irmãos. Temos aqui um relato de uma mulher doente, uma mulher enferma e uma mulher crente, uma mulher religiosa que estava sempre nos sábados, né? Estava ali na sinagoga ouvindo os ensinamentos. Então era uma mulher que acreditava em Deus, não era uma mulher incrédula, mas era uma mulher que estava ali, né, servindo a Deus. Por isso ela estava ali naquele dia de sábado. E naquele dia de sábado, Jesus estava ali, né, para a glória dela, para a vitória dela. E então a Bíblia nos fala que desde que Jesus começou a realizar o seu ministério na terra, os 3 anos que Jesus pregou, Jesus curou muitos enfermos. Aleluia, Jesus. Jesus libertou muitas pessoas endemoniadas. Porque desde que o mundo é mundo, né, que o diabo vem agindo na vida das pessoas. Verdade. Desde que Adão e Eva, né, pecaram, saíram do jardim, que eles perderam a autoridade que Jesus concedeu, né, que Deus o concedeu a autoridade sobre o homem, e o homem perdeu essa autoridade quando, né, deu lugar ao Satanás, que ali, usando aquela serpente, enganou a Eva, e através daquele engano passou também Adão, e ali o pecado reinou. E desde lá não se vê na Bíblia, de Gênesis até Malaquias, ninguém expulsando demônios. Não se vê nenhum relato, nenhuma história, né, que houve que houve os profetas, os reis, mas eles não expulsavam demônios. Só se vê aquele caso de Davi, que tocava ali a sua harpa quando Saul estava perturbado, e através daquele louvor que ele cantava, aquele espírito se afastava, mas ele não era liberto. Tanto que não era liberto, que ele chegou a suicidar-se. Quem levou ele a suicidar? O demônio que o atormentava. Então, aí se vê em outro caso, ali também, que Daniel dizia, né, o Senhor te repreenda, para Satanás, mas não era um acaso de uma expulsão. Então, o homem não tinha autoridade para expulsar demônios, porque tinha delegado essa autoridade para Satanás. E Satanás estava fazendo o que ele queria na vida das pessoas. Então, Jesus, quando veio, ele encontrava ali inúmeras de pessoas enfermas, doentes, glória a Deus, leprosas, cega, muda, surda, paralítica, e a maioria dessas pessoas não era uma doença comum, que o médico podia curar. Era demônios na vida da pessoa. Como até hoje nas igrejas tem pessoas que estão há 10 anos, 20 anos, 30 anos na igreja e tem demônios. Não é curada ainda, não é liberta. Aleluia. Está ali na igreja, vindo, mas ali o demônio ainda
nela uma brecha e está atuando ali. Às vezes através de uma doença, de uma enfermidade que ela nunca encontra uma cura. Né? É uma dor, é uma doença que vai e volta, sempre vai e volta, mas está ali a atuação do demônio, agindo. Eu ouvi assistir uma jovem contando o testemunho dela, que ela, muito doente, muito enferma, com muitos problemas, não era crente. E ali ela sofria de depressão, ela tomava muito medicamento, muito remédio, trabalhava, ganhava bem, mas não prosperava nada na vida dela. O marido trabalhava, só eram os dois, não tinham filhos, poderiam, né, ter uma casa boa, não tinha, moravam de aluguel, o dinheiro nunca dava, e ela não entendia o motivo, porque o marido sempre doente, tinha uma doença nos rins, que sempre estava tomando remédio, e aquilo nunca sarava, o médico nunca descobria a causa daquela doença. E um dia uma irmã pregou e falou para ela que tudo aquilo era causa de doenças, enfermidades, né, espiritual, que ela precisava entregar a vida dela a Jesus, mas ela não acreditava e não entregou a vida a Jesus. E aquela irmã falou para ela: olha, vai chegar um dia que Satanás vai te oprimir tanto que você vai querer se matar, se suicidar. E ela: não acredito nisso, não. E ali ficou. Passou mais um tempo, chegou um dia que ela, sem saber como, ela foi parar no 10º andar de um apartamento para pular, para suicidar. Só que aí na hora o elevador se abriu e saiu uma pessoa e viu ela debruçada e puxou ela. E ali, depois que ela voltou assim a si, ela ficou pensando: mas como que eu não subi aqui? Não vi com meus próprios pés. Ela não se viu como que ela foi parar naquele lugar. E aí, de repente, ela liga para aquela irmã que tinha conversado com ela. Ela lembrou que aquela irmã tinha dito Aleluia. que ia chegar um dia, Satanás ia querer matar ela. Ela estava no cativeiro. Igual aqui nós lemos, né? E Jesus fala aqui, ó. Esta mulher, né, estava no cativeiro. Diz que por que motivo não deveria, né, livrar deste cativeiro esta mulher. E aí então aquela irmã foi e ligou para ela e falou: olha, agora eu não vou aí. Se você quiser uma libertação, você tem que vir aqui onde eu estou. E era de outra cidade. Aleluia. E ela, porque aquela irmã tinha saído daquela cidade do lado, conversar com ela, oferecer Jesus, falar de tudo. E ela não quis, rejeitou. E aquela irmã disse: agora eu não vou. Se você realmente quer, porque Jesus, ele quer libertar. Aleluia. Essa pessoa precisa querer a libertação. Verdade. Jesus, ele não veio para libertar. Se você não quer, você fecha o coração. Ele diz lá em Apocalipse 6 que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir, entrarei em sua casa, cearei com ele comigo. E Satanás também bate. Né? Quando Caim e Abel estavam ali, que Caim se irou contra Abel para matar, o Senhor falou com ele: Caim, por que tiraste? Por que descaiu o teu semblante? O pecado jaz à porta, mas cumpre a ti dominá-lo. Então o pecado também bate na porta. Aleluia. Mas a nós cumpre, né, querer abrir a porta para o pecado ou querer deixar ela fechada e não deixar ele entrar. Então ela foi e falou: não, mas então eu vou. E foi. E aí ela foi, e aquela irmã novamente orou para ela aqui, Jesus. Aí ela endemoniou, ficou possessa, ela orou, expulsou os demônios, tudo. Aí ela não queria no momento aceitá-lo, não. Aí a irmã disse: então, olha, vou te falar o seguinte: você não quer Jesus, né? Jesus fez aqui a obra na sua vida, expulsou os demônios, tudinho. Só que você sai lá fora, o demônio está lá fora te esperando. Ou você aceita ele aqui, glória a Deus, e seja completamente transformado e liberta, ou chegar lá fora ele vai de novo pegar, e agora é para matar. Aí ela: não, então eu quero assim Jesus, né? Por livre, espontânea pressão, né? E ali ela aceitou Jesus. Mas aleluia. Jesus trabalhou, depois que Jesus abriu o coração, Jesus trabalhou na vida dela. E com o passar do tempo, aí ela contou a história dela, porque no passado ela fazia, né, despacho, ia para as feitiçarias, para os terreiros de macumba, aquelas coisas tudo. Então, aqueles demônios, tudo tinha, né, brechas ali em todo canto, portas abertas na vida daquela mulher. E aí o que aconteceu? Depois de um certo tempo,
aquele homem, marido também daquela mulher, mesmo que ainda não tinha aceitado Jesus, mas sarou daquela doença dos rins. Por que sarou daquela doença dos rins? Porque aqueles demônios que agiam na vida daquela mulher, quando ela se unia com aquele homem, os demônios também agiam na vida dele, passavam para ele. Porque quando um homem e uma mulher se unem, é uma carne só. O mesmo demônio passa também, e ali causava doença nos rins, não descobriu. E aí o homem sarou dos rins. Então, irmã, aqui a Bíblia está falando de uma mulher que Jesus, estava essa mulher também com um demônio, era um espírito, não era uma doença. Não era uma dor na coluna, um desvio na coluna, um bico de papagaio, o qual ela fosse lá no médico e o médico fizesse uma cirurgia e ela ia ficar boa. Não era essa doença. Era um espírito de enfermidade. Era um demônio que estava atuando naquela coluna daquela mulher. Aleluia. Fazia com que ela andasse encurvada há 18 anos. Indo para a igreja, quem sabe até participando todo final de ano da Santa Ceia, ceando com os irmãos, e ali, e tudo conhecendo a lei, ouvindo, mas o demônio estava lá, porque não tinha homens com autoridade, de Jesus para expulsar demônios. Mas aí Jesus estava ali para a glória dela, para a felicidade dela. Jesus estava naquele dia, naquele lugar. E falei, mulher, tu estás livre da tua enfermidade. Glória a Deus. E hoje, irmão, hoje é muito mais maravilhoso do que naquele tempo. Porque hoje Jesus falou assim, olha, aonde estiver 2 ou 3 reunidos, em meu nome, eu estarei presente. Glória a Deus. Jesus. Então não precisa, não é como aquele tempo, aquela mulher ia 18 anos para a sinagoga, mas Jesus não estava lá. E não tinha nenhum homem lá com autoridade de Jesus para expulsar os demônios. Então as pessoas assim, ouviam a palavra, tudo saía dali, mas saíam enfermos, doentes do mesmo jeito, oprimidos do mesmo jeito, no cativeiro do mesmo jeito. E hoje não. Hoje Jesus está onde está 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele está ali, presente para curar os enfermos, Glória a para Jesus. expulsar os demônios, ele deu essa autoridade para nós. Jesus falou, eis que eu vos dei poder e autoridade para expulsar demônios, para curar enfermos, para pegar serpentes, nada vos causará dano algum. Então, irmãos, isso é maravilhoso. Eu quero aqui contar uma bênção de ontem. Glória a Deus, aleluia. Ontem eu estive ali na casa da irmã da minha cunhada, uma mulher que eu conheci há muitos anos atrás, desde quando eu ainda era solteira. Depois, quando eu tive meu filho William, ela cuidou do meu filho William quando ele era bebê, para mim, muito tempo. E aí, então, ela é uma pessoa assim que eu estimo muito. E eu conheci esse rapaz, esse jovem, que ontem ele aceitou Jesus. Glória a Deus. Esse jovem era um jovem perfeito, normal, como todos. Na época, quem buscava meu filho lá e levava para mim era ele. Ele tinha, acho que nessa época, uns 13 ou 14 anos. Depois esse rapaz ficou mais adulto, com 17 a 18 anos, ele casou. E aconteceu que não deu certo o casamento dele, separaram, e essa mulher mandou fazer uma bruxaria para ele. E esse jovem ficou endemoniado esses 30 anos. Ele vivia, o meu esposo sabe, ele viveu esses 30 anos no mato. Lá onde eles moram é uma chacrinha, sabe? Então ele não ficava dentro de casa. Ele ficava lá no mato, naquele lugar, lá ele não tomava banho, ele não escovava os dentes, não penteava cabelo, ele não calçava sandália, descalço, todo sujo, ele andava pelas ruas, depois ele passou a agredir as pessoas, aí certo tempo agora a polícia pegou ele, bateu e falou para ele, como a polícia já conhecia ele, porque esses anos todos ele andando assim, já sabe quem é a família dele, levou ele lá e falou para ele, falou, olha, se você ir para a rua, novamente eu pegar você na rua, você vai ser preso, vou te prender, não vou te, isso para amedrontar ele, porque sabe que ele não é bom da cabeça. Mas não é que ele tem problema de cabeça, ele não toma remédios, porque nem médico ele vai, eles não conseguia, porque em nome de Jesus vai conseguir agora. Glória nem a Deus. trazer ele para dentro de casa. Eles fizeram um cômodozinho separado, assim, um quartinho assim lá, separado da casa, e lá ele dorme.
né? Tudo sujo, muito sujo. Aí ontem, esses anos todos que eu vinha pra cá, eu sempre fui lá e queria ver ele, mas não via. Porque ele estava sempre escondido pelos matos, ninguém nunca via. Aí ontem eu fui e aí perguntei pra ela, falei, e o Josinei? Ela, o Ney tá aí daquele mesmo jeito. Os matos, todo sujo, não vem dentro de casa, e fica aí, tá assim. Aí eu, meu Deus, mas eu queria ver ele. Aí nós saímos pro quintal assim, aí eu falei pra ela, falei, chama ele, será que ele não tá por aqui por perto? Aí ela gritou ele. Gritou, Ney, gritou, aí ele, oi, aí ela, vem cá, Silene quer te ver. Aí ele veio. Aí ele me reconheceu, né? Lembrou de mim. Falei, você lembra de mim? Lembro, você é a Silene. Aí ele perguntou pelo William, perguntou até pelo meu irmão, que já faleceu há muito tempo. E ele perguntou, lembrou de todo mundo. Lembrou do Roberto, perguntou. Aí tá, aí nós conversamos, e ele tudo sujo, descalço. Sabe, os dentes tudo quebrado, tudo couro, cabelo, sabe assim, sem meter sem banhar. Daquele jeito, vocês sabem como tá, num cativeiro a pessoa. Aí, e nós ficamos ali, conversou tal, aí quando foi na hora de ir embora, aí eu chamei a família para orar. Falei que a mãe, ela é crente, a jovemzinha também, mas sabe, aqueles crentes que não vão à igreja também, né, que vai só quando dá certo. Não tem aquele compromisso sério, ainda não está também totalmente liberto. Assim. Chamei eles para orar, e nós oramos tudo, fez a oração, quando terminou a oração, aí eu virei para ele e falei, Josimar, você não quer aceitar Jesus como seu Salvador, a sua alma? E ele, eu quero Jesus. Aleluia! Aí eu falei, que benção, aí eu falei, ajoelha aí que eu vou orar para você. Aí ele ajoelhou e nós oramos, e a mãe dele chorou. Falou, nossa, Silene, mas acho que essa missão era para você, porque a filha dela é pastora, sabe? E aí disse que já falou tanto para ele de Jesus, já pregou, já pelejou para Aleluia, de aceitar Jesus. Aí hoje ele aceitou Jesus de joelho, falou todas as palavras, com a mão levantada. Falei, agora, Josilene, você vai entrar para dentro da sua casa, você vai tomar um banho, você vai trocar essa roupa, pentear seus cabelos. E você vai para a igreja, vai com a sua mãe, com a sua irmã, o dia que ela for, você vai junto, vai para a igreja. Quando eu voltar aqui, eu quero ver você diferente. Eita, e aí ele, tá bom. Aí assim ficou, irmão. Então eu fiquei muito feliz. E eu quero pedir os irmãos, tá? Vou dar o nome dele para os irmãos orarem. Josinei, vocês oram. Hoje ele tá, olha, na época que ele ficou no cativeiro, entrou nesse negócio aí, ele tinha acho que uns 18 anos. Hoje ele está com 47 anos, sabe? Magrinho, sabe? Acabava assim dele. É essas pessoas que vivem na rua, mas como ele tem a família não deixa, né, ele ir para a rua, ele fica lá no mato, não fica dentro de casa. Então um demônio que não deixa ele ficar no meio das pessoas, né? Deixa ele naquele cativeiro. Mas em nome do Senhor Jesus Cristo, eu creio na libertação dele, na transformação.